Salve, salve família, estes dias aqui do canal do Estes Raça, Classe e Revolução. A gente está chegando para mais um vídeo aqui em nosso canal com o título O Perigo da Banalização do Genocídio Negro no Brasil, as vítimas do Banco dos Réus. Beleza? Mas antes de ir para o vídeo, eu queria agradecer muito a você que tem contribuído com o nosso canal, que tem divulgado os nossos vídeos, a você que tem chegado agora aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e a você que ainda não se inscreveu, por favor, inscreva-se e não esqueça de acionar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeos novos aqui em nosso canal. Sem mais delongas, vamos à vinheta e vamos ao vídeo. Então, pessoal, gravo esse vídeo aqui, sobretudo motivado aí pelo assassinato de vários jovens negros aí pelo Brasil, que teve certa repercussão, mortos pela PM, a forma como a grande imprensa trata essas pessoas, assim, simplesmente como suspeitas, tá? Não fala o nome, certo? Essas pessoas, todos eles, o sobrenome passou a ser suspeitos, tá? Um dos casos que chamou muito a atenção foi do Guilherme Ferreira, um operário morava no extremo sul da zona sul de São Paulo, que foi a região também que eu morei durante 3 anos. Eu morei em Campo Limpo. Ele estava indo em direção ao ônibus, pegar o ônibus, o policial do nada deu um tiro na cabeça dele. Depois teve o caso em Paraisópolis, do Igor Santos e do Bruno Leite, certo? Inclusive o último tem imagem dele com ele com a mão na cabeça, e o policial chega e dá um tiro assim a sangue frio, certo? O caso também que aconteceu na Bahia, do Gilson Santos e do Luan Souza, também assassinados brutalmente pela polícia do PT da Bahia, São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicano. A polícia da Bahia é a que mais assassina, tá? Sobretudo negros, sobretudo jovens negros, tá? O que está me chamando a atenção em relação a isso é que depois desses assassinatos, o debate central não é em relação ao policial que cometeu o crime, tá? A ação do policial que cometeu o crime, a corporação policial, a política dessa corporação, a política de segurança pública desses governos. Não, o alvo é a vítima, tá? Que tem uma segunda morte, porque a sua vida vai ser vasculhada. E se tiver antecedentes, já está justificada o assassinato, está justificado o assassinato dessas pessoas. Isso é muito, mas muito perigoso. E é um método que eles têm utilizado para colocar a família na defensiva, o movimento negro na defensiva, os defensores dos direitos humanos na defensiva, utilizando justamente esse método da passagem, do situação suspeita, do reagiu, do tem relação com o tráfico, etc. Essas coisas, elas não estão separadas, tá? Não estão separadas, tá? Isso é uma forma de banalizar um projeto que é um projeto do Estado brasileiro desde o pós-abolição, que é o do genocídio negro. E eu acho que 2 vitórias importantes das organizações do movimento negro brasileiro, no que pese as diferenças entre essas organizações, foi ter desmascarado o mito da democracia racial no Brasil, ou seja, no Brasil não tem democracia racial, que essa democracia racial, na verdade, é um mito. E, por outro lado, como parte disso também, mostrar que, ao invés de democracia racial que existia no Brasil, não só o racismo, mas um genocídio negro, e identificar esse genocídio também como um projeto de Estado. Eu acho que foi 2 vitórias importantes do movimento negro, ainda que de maneira muito parcial. O problema é que, do outro lado, você tem uma classe social que tem consciência histórica, que sabe lidar com as contradições, que não aceita perder um debate tão importante como esse, porque no Brasil é um país que é impossível você pensar na formação do capitalismo brasileiro sem pensar na escravidão e, portanto, também no racismo e nesse projeto de genocídio negro, tá? A gente tem que entender que a gente está lutando no campo do inimigo,
que tem do seu lado a torcida, que tem a comissão de arbitragem do seu lado também, o VAR está do lado deles, os comentaristas também estão do lado deles, tá? E tem dois acontecimentos aí, e eu acho que tem uma importância grande para esse debate. Eu queria fazer esse debate aqui com vocês. Tem um ano que é chave para isso, que é o ano de 2006, quando está tendo todo esse debate sobre a questão racial no Brasil e que a burguesia havia perdido o debate em relação a isso, porque saiu uma pesquisa, salvo engano, na Folha de São Paulo, que mostrava que, por exemplo, mais de 70% dos negros brasileiros eram favoráveis a cotas e a maioria dos brancos também, certo? Isso aí no momento em que o Ali Kamel, que era o diretor de jornalismo da Rede Globo, lançou um livro, Não Somos Racistas. Perdeu e perdeu feio o debate. Mas vejam, 2006 tem um massacre, que foi o maior massacre cometido pela PM do Brasil, isso aconteceu em São Paulo, tá? Foi em maio de 2006, depois de um desacerto entre o PCC e o governo do estado de São Paulo e o alto comando da PM de São Paulo. Vários policiais foram assassinados. Depois, em 2 semanas, a polícia assassinou aproximadamente 600 pessoas. Não só assassinou, executou 600 pessoas, a maioria negros, a maioria jovens e adolescentes. É aí que surge o movimento Mães de Maio, porque essas execuções elas aconteceram ali próximo da data do Dia das Mães, certo? O Alckmin deu uma declaração muito pesada, muito forte mesmo. O Alckmin, à época, era o governador, estava licenciado, tá? Concorrendo à presidência da República contra o Lula. Na época, eles eram concorrentes, hoje estão juntos, tá? A declaração do Alckmin foi o seguinte: quem é do bem está vivo. Ou seja, todas aquelas pessoas tinham relação com o crime. Acontece que logo depois tem uma pesquisa que vai comprovar, uns dados que vão comprovar que apenas 6% daqueles jovens e adolescentes tinham a chamada passagem, que é o que eles utilizam como o argumento para justificar o genocídio. Tinham passagem, 6% apenas. Então, o Alckmin acabou se desmoralizando em relação a isso. Mas 3 meses depois, em agosto daquele mesmo ano, o Lula sanciona a lei antidroga, a lei das drogas, tá? Que, da forma como era apresentada, o objetivo seria diferenciar traficante e usuário, mas foi justamente o oposto. Ela não tem nada que caracterize de fato essa lei. O que é um traficante, o que é um usuário. E, portanto, a partir dessa lei, o sistema carcerário brasileiro, a população carcerária brasileira deu um salto monstruoso. Por quê? Porque quem é a principal testemunha, quem tem como tarefa caracterizar se aquela pessoa é traficante ou não, é o agente público. E o agente público é o policial de uma instituição racista, que é a PM brasileira. E veja, se, por exemplo, aqui em São Luís, no Quilombo Liberdade, certo? Alguém foi pego com 4 papelotes, o cara é negro, mora no Quilombo Liberdade, e logo, de acordo com a interpretação do policial, aquele indivíduo ali está com aqueles papelotes porque ele tem necessidade de traficar e, portanto, aquilo ali é para o tráfico. Se for na Península, que é uma das áreas mais valorizadas não só do Maranhão, mas do Brasil, inclusive, se tem um jovem de classe média com 20 papelotes, a caracterização do agente público é que aquilo ali é para o consumo, porque ele não tem necessidade de traficar. Só para que vocês tenham uma ideia do impacto disso, em São Paulo, de acordo com o Núcleo de Estudos de Violência da USP, isso em 2012, hoje deve ser muito superior, ele apontou que 74% das prisões por tráfico em São Paulo tinham como única testemunha os policiais militares. Apenas 4% das condenações foi depois das investigações. Não precisa ter investigação, porque ali já tem a testemunha, a única testemunha, que é o agente que, de acordo com a lei, tem o direito de fazer essa caracterização. Veja como essa lei ela foi fundamental para o salto da população carcerária no Brasil. 2005, um ano antes, haviam
né, havia no Brasil uma população carcerária de 300 mil pessoas, certo? É, em 2024, ano passado, essa população já chegava a 905 mil pessoas, é um crescimento absurdo. E a perspectiva para esse ano corrente de 2025 é de ultrapassar a casa de 1 milhão de pessoas. 1 milhão de pessoas que estão presas. Não significa que a quantidade de pessoas que passou pelo sistema carcerário seja de 1 milhão, não, muito superior, porque é uma população que vai se renovando, tá? Entra, sai, etc. Para que você tenha dimensão desse impacto, em 2005, tá? 2005, tá? A população carcerária daquelas 300 mil pessoas, 14% foram condenadas por tráfico. Beleza? 14%. 2019, essa população já chegava aí a quase 28%. E tem uma coisa importante, tá? Além do recorte de classe, além do recorte de raça, tem o recorte também de gênero, tá? Porque com as mulheres, os agentes atuam de maneira muito mais pesada, porque tem um machismo em relação a isso também. Mulher com papelotes de maconha, qualquer outro tipo de droga, como se estivesse rompendo uma moral, né, machista, de que lugar de mulher é na casa, é com as tarefas domésticas, e o espaço do crime, do tráfico, é um espaço masculinizado. Veja, nesse ano aí, 2019, 54%, 50, quase 55%, tá? Do total das mulheres presas foi justamente por tráfico. E por que que isso tem uma importância grande para esse debate que a gente está travando aqui? Porque antes, quando aconteceu o massacre do Maio, né, de 2026, o maior da história da PM brasileira, que em apenas 2 semanas assassinou mais do que todo o regime militar assassinou, né, em 20 anos, de acordo com os dados oficiais. Tá? Ou seja, com a lei das drogas, dá legitimidade para aquilo que o Alckmin não tinha antes, que é da chamada passagem, que é os indivíduos que têm passagem, ou seja, a população carcerária cresceu de maneira monstruosa, e quando a polícia assassina, a primeira coisa que eles vão fazer quando assassinam jovens negros é ver os antecedentes criminais, porque no fundo, o que está colocado ali são os antecedentes raciais, tá? Porque a teoria que foi elaborada nesse país sobre os negros no pós-abolição é que durante a escravidão nós não possuíamos alma. Depois da abolição da escravidão, nós passamos sim a ter alma, só que uma alma degenerada, são os loucos criminosos, são as pessoas irreparáveis, que têm tendência ao crime, que são os elementos de alta periculosidade, que não é nenhum criminoso comum, portanto, só prender não basta, e não é nenhum louco comum que só internar não basta. Ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Então, é o indivíduo que você tem que ou isolar ou você tem que eliminar. Portanto, ele é um criminoso em potencial. Por isso, esses assassinatos do nada, mas absolutamente do nada. E essa questão do crescimento da população carcerária, o crescimento da quantidade de negros passando pelo sistema carcerário, tá, justifica essa política do genocídio negro no Brasil, e, na minha opinião, isso faz parte da reação que a burguesia teve em relação a essa exposição dessa política criminosa que eles vêm desenvolvendo em nosso país aí há séculos. Contudo, pessoal, apesar disso, havia um grande obstáculo para essa ação criminosa da PM, certo? Que é o que fazer com os inocentes, com quem não tem passagem. Como é que a gente vai justificar isso? Isso aí vai ser resolvido no Haiti, tá, gente? Isso mesmo. Tem vários vídeos aqui no canal sobre o Haiti, tá? É um país que eu tenho um apreço muito grande por toda a sua história, mas
houve a ocupação militar a mando de Bush. Lula resolve assumir essa tarefa. O Brasil organiza a MINUSTAH com soldados de vários países da América, mas o maior contingente aqui do Brasil praticaram todos os tipos de atrocidades no Haiti. E depois dessa ocupação criminosa, vários desses comandantes militares vieram fazer parte do governo Bolsonaro, inclusive o Tarcísio de Freitas, que é governador de São Paulo. Ele comandou a parte técnica dessa ocupação e depois importa todas essas maldades para São Paulo. Tem muito a ver com a experiência que eles tiveram no Haiti, mas lá também tinha o problema que era o seguinte: essas ocupações militares, elas se davam com base no capítulo 6, tá, da Carta do Conselho de Segurança da ONU, que dizia o seguinte: olha, essa ocupação tem que ser pacífica, é para pacificar, a autodefesa só em última instância. Tá? A gente sabe que não era assim, mas pelo menos na carta estava dessa forma. Beleza? Tem uma pressão dos Estados Unidos e desses militares sobre a ONU, militares inclusive brasileiros, comandantes brasileiros, para que essa ocupação militar no Haiti, isso aí já em 2017, ela se desse com base não no capítulo 6, mas sim no capítulo 7, que é o capítulo que manda a ocupação utilizar a força de qualquer forma, independente das pessoas que terão as suas vidas tiradas. Abre aspas. Essa missão tem que ser exercida por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que seja necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Qualquer ação que seja necessária. Capítulo 7. Depois disso, tem um relato do Heleno, que é muito cruel, que é depois que eles ocupam a maior favela, tá, do Haiti, matam gente pra caramba, e tem um soldado, salvo engano, peruano, que pergunta para eles o seguinte: olha, que o pessoal tem tradição, depois que a gente mata, eles vêm e pegam os corpos. O que, que a gente faz com essas pessoas, que são mulheres, são filhos, etc. O Heleno fala o seguinte: o soldado pergunta para ele, isso ele dando uma palestra, tá, gente? Ele falou sobre isso. Podemos atirar em quem vem buscar o corpo do bandido? O policial, o soldado, desculpa, ele perguntando para o Heleno. Aí o Heleno falou: eu estava tão machucado com essa crise que respondi: atira também. Amigo de bandido também toma tiro, para eles pararem de vir buscar o corpo. Chega um ponto que a gente perde a paciência. Isso é o Heleno dando uma palestra sobre isso, porque a ocupação militar no Haiti, ela não diferenciava ninguém. 2.000 mulheres negras foram violentadas, foram estupradas, tá? Utilizaram isso como arma de guerra. E também não diferenciava quem era bandido, quem não era, etc. e tal. Depois, esse essa resolução 7 da Carta de Segurança da ONU, tal como foi aplicada no Haiti, ela vai se materializar no Brasil no pacote anticrime, certo, do Moro, que foi aprovado durante o governo Bolsonaro, que é justamente com esse objetivo. Um dos elementos centrais do pacote anticrime dele é o autos de resistência, ou seja, de tentar preservar o máximo possível o policial que assassina pessoas inocentes nessas incursões, nessas ocupações aí nas favelas brasileiras. Veja, aí tem um dado aí do mapa da injustiça ligado à Fundação Getúlio Vargas de Direito de São Paulo, que dialoga muito com isso que a gente está falando aqui, porque os dados um ano depois aí da aplicação do capítulo 7 da Carta do Conselho de Segurança da ONU e também logo depois da aprovação do pacote anticrime do Sérgio Moro, que teve o apoio do voto de 100% dos parlamentares do PCdoB, tá? 70% dos parlamentares do PT e 20% dos parlamentares do PSOL, tá? Vejam bem, no período de 2018 a 2024, 946 pessoas, ou seja, quase 1.000 pessoas, foram vítimas da intervenção da polícia de São Paulo.
Sabe quantos policiais foram responsabilizados nessas quase 1.000 mortes? Nem um, mas absolutamente nenhum dos policiais. Tá? Nenhum, porque já nem se diferencia mais quem tem passagem, quem reagiu, quem é. Não, generalizou, total, total. Nenhum policial foi responsabilizado. É matar geral, o que aconteceu agora recente. Mas não é só em São Paulo, já falei aqui. Também na Bahia, aqui no estado do Maranhão, certo? Quase 92% das pessoas assassinadas pela polícia do Maranhão são pretos, certo? São pessoas pretas, porque eles foram se recompondo em relação a isso, se recompondo para tentar preservar esse projeto de genocídio negro em um outro patamar, no patamar de naturalização e banalização total das mortes de pessoas negras. E diante disso, o que fazer? A gente olhando para os Estados Unidos, recentemente, em 2020, teve o caso do George Floyd. E o caso do George Floyd, que, na minha opinião, gerou a rebelião antirracista mais importante da história dos Estados Unidos, é muito emblemático. Mas por que é muito emblemático? Porque o George Floyd é tudo isso que eles tentam caracterizar as pessoas negras brasileiras para banalizar o assassinato do nosso povo. O George Floyd era ex-presidiário, era desempregado e era favelado. A rebelião foi tão grande que ninguém discutia esses antecedentes do George Floyd, não estava em discussão. O que estava em discussão ali era o racismo do Estado norte-americano, inclusive o Trump teve que se esconder no bunker e quando deu entrevista foi tentando justificar o assassinato, dizendo que aquilo ali era um problema histórico dos Estados Unidos, mas em nenhum momento ele teve coragem de dizer, não, mas ali morreu foi um ex-presidiário, um favelado, um vagabundo. Eu disse, não, e eu acho que a gente tem que partir por aí mesmo. É importante a gente retomar, levar esse debate sobre a questão do genocídio negro muito a sério, não pode ser de maneira abstrata. É um passo importante caracterizar que existe o genocídio negro no Brasil, passo importante caracterizar que esse genocídio é um projeto do Estado brasileiro, mas tem que ir além. Qual é a classe social que dirige esse Estado? Quais são os governos que dirigem esse Estado? Esses governos são de que partidos? Porque a gente não pode cair no viés, como diz meu camarada Rosenberg, do racismo quantificável, que é pegar os números pelos números, tá aqui, isso aqui é espantoso, e a gente não identifica quem é que pratica o racismo, quem é que pratica o genocídio. Isso é muito importante, porque aí a gente apresenta uma política eficiente para combater o genocídio negro e desbanalizar o racismo e o genocídio negro no Brasil. E além das questões estruturais, dessa combinação da luta contra o racismo com a luta contra o capitalismo, que, nossa opinião, isso só vai se resolver com a Revolução Brasileira, mas tem medidas emergenciais, tá para ontem, que o movimento negro tem que retomar, isso tem que estar presente nos nossos atos, tem que estar presente também nos outros atos que não especificamente do movimento negro. É preciso, sim, desmilitarizar a PM no Brasil. Essa era, inclusive, uma reivindicação da maior parte dos policiais militares, sobretudo dos praças. Isso é uma tarefa para ontem. É preciso revogar a lei antidroga do Lula. É preciso revogar o pacote anticrime do Moro Bolsonaro. É preciso revogar a lei das PMs, que foi aprovada agora recentemente também pelo governo Lula, que reforça mais ainda essa coisa da polícia matar. Essas coisas estão todas combinadas, gente. Não se dá ao acaso, não. Agora, a lei que foi aprovada recentemente, que dá para os guardas municipais o poder de PM, o poder de polícia. Então, tem a privatização dos presídios. Então, tem uma série de medidas jurídicas e políticas, nem estou falando das mais estruturais, que é urgente a gente exigir que sejam revogados. Agora, para fazer isso, a gente vai ter que se enfrentar com esses governos. Todos esses governos, tá? Porque à medida que administram um Estado que tem um projeto, que é um projeto de genocídio, que está combinado ao projeto de racismo, que, por outro lado, está combinado com a manutenção dessa forma de organização social chamado capitalismo, tudo isso está combinado. Inevitavelmente, a nossa luta ela vai ter que se enfrentar com esses governos, vai ter que se enfrentar com essa burguesia
para que a gente possa, evidentemente, tentar resolver esses problemas agora mais imediato, que passa por essas medidas, mas combinar isso com a luta pela revolução nesse país. Beleza? Paz entre nós, guerra civil.